Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar o tema clima, né, onde nós vamos abordar os principais tipos climáticos que existem no Brasil. Nas aulas anteriores a gente viu quais são os fatores que influenciam diretamente no clima, os elementos, atributos climáticos, né, para que a gente compreenda que o clima ele tem toda uma dinâmica e a sua definição não depende apenas de um critério, de um fator, mas de um conjunto de fatores que, conjugados, dão uma característica climática para uma determinada região, seja relacionada à precipitação ou às temperaturas, né? E vão definir se esse clima é quente, é frio, é seco ou é úmido. Então a gente vai iniciar com o clima equatorial. O clima equatorial é o clima da Amazônia, né? Sempre a gente vê matérias veiculadas nas redes nacionais relacionadas ao clima equatorial. Pelo fato de estar encravado, fazer parte da floresta amazônica, o clima equatorial ele vai ser um clima extremamente úmido, né? Nessa região de clima equatorial, que ocorre no Brasil e ocorre em vários países do mundo, como está colocado aí no mapa, né? Ao longo da faixa da linha do Equador, né, tanto no sentido leste como oeste, ou na região central, o clima equatorial ele está presente. Aqui no Brasil, o clima equatorial está presente na região da floresta amazônica. Tá? Então, ele é um clima que apresenta um elevado índice de umidade, está relacionado diretamente com a questão da floresta amazônica, que é densa, que oferece muita evapotranspiração, e a existência de muitos rios na região. Rios caudalosos que contribuem para que haja um processo intenso de evapotranspiração. Então, na Amazônia tem um ditado que diz que chove todo dia na região, né? Se não chover todos os dias em um determinado lugar, mas essas chuvas elas são constantes, frequentes, regulares, e uma das características da região é que ela não apresenta estação seca, né? Então, como o próprio nome diz, equatorial são os climas que se desenvolvem ao longo da linha do Equador, nas regiões de florestas equatoriais. Como estão próximos da linha do Equador, próximo do Equador a gente sabe que a amplitude térmica varia muito pouco, há uma grande incidência de luminosidade o ano inteiro, isso contribui para a evaporação, formação de nuvens e ocorrência de chuvas. A temperatura não varia muito, a amplitude térmica ela é baixa, então não há uma grande diferença de temperaturas registradas na região, porque não há variação do clima. Nós não vamos ter um frio considerável na região amazônica, a não ser em um mês ou outro provocado pela massa de ar polar, que consegue chegar nessa região amazônica, provocando o fenômeno que a gente conhece como friagem, que eu já havia comentado em aulas anteriores. Mas via de regra, a temperatura é o ano inteiro quente, né, e ocorrem chuvas abundantes. Essas chuvas são tão abundantes que esse é o clima do Brasil que mais chove anualmente. São chuvas acima de 1.500 milímetros anuais. E aí eu coloquei um climograma aqui do lado direito, né, do slide para vocês perceberem, né? Climogramas são gráficos que expressam a quantidade de chuvas e temperatura de uma região. As barras em azuis, né, representam a quantidade de chuvas por meses, de janeiro a dezembro. E essa linha tracejada em vermelho representa a temperatura. Então, em relação à temperatura, o que é que a gente pode perceber? Que as temperaturas nessa região estão sempre acima dos 25 graus, é a média, né? A diferença entre a máxima e a mínima. Então, são temperaturas elevadas. Chegando ao seu pico no mês de agosto, que essas temperaturas podem chegar a 30 graus, né? Porque a região vai ter aí um período com uma menor presença de precipitação, isso vai fazer com que isso eleve essa temperatura. E nesse período aí a gente já está próximo, estamos no inverno, né, já passando ali para a primavera, onde as temperaturas no BR-Obró acabam se acentuando mais. Veja em relação aos índices de precipitação, chuvas concentradas no verão. O verão começa em dezembro e vai até o mês de março, né? E aí, em alguns lugares pode se estender até o mês de maio. Então, as chuvas estão concentradas nessa região e elas diminuem um pouco no meio do ano, que é o período do nosso inverno. Mas aqui na Amazônia, pelo fato de ter a presença da floresta equatorial, nós temos chuvas regulares durante todo o ano e as temperaturas registradas são sempre elevadas. Esse climograma é da cidade de Manaus, capital do Amazônia, cidade encravada na região de florestas e
é uma área definidora desse tipo de clima. Então, chuvas abundantes o ano inteiro, não tem estação seca e elevadas temperaturas. Pouca variação de temperatura. Veja que a linha vermelha, ela é quase uma reta sem ondulações. Então, isso mostra o fato de não ter ondulações ou não ter muitas diferenças de amplitude térmica, mostra que não há grandes variações de temperatura nessa área. Então, um clima úmido, né? Bastante chuvoso e com altas temperaturas. Clima equatorial, também chamado de clima amazônico. Além disso, nós temos o clima tropical, né? Nossa região, por exemplo, ela está encravada no clima tropical. A área de Campo Maior, do Piauí quase todo, né? Bem como do Maranhão, dos estados do Centro-Oeste, do Sudeste, né? Pegando um pouquinho na região norte, muito pouco. Então, o clima tropical, como o próprio nome diz, é o clima que está entre o trópico, se situa entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aqui no nosso caso, ele está entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. O nome tropical vem dessa localização, né, de estar entre trópicos e, ao mesmo tempo, pelo fato desse clima apresentar temperaturas elevadas, tá? Então apresenta o que? Esse clima tropical. Altas temperaturas é uma das características dele, porque ele está situado na região entre o Equador e o trópico, então a insolação ela é intensa, mas vai ser característico por apresentar duas estações bem definidas. O verão chuvoso, que vai de dezembro até março, né, ou de janeiro até maio, vai variar em algumas regiões, e uma estação seca, né, que pega ali de junho até novembro. Então, apresenta 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Isso vai repercutir diretamente na região, na vegetação, como a gente vai estudar posteriormente, porque as árvores vão se adaptar a esse período de hora de umidade, hora de um clima mais seco. No clima tropical, essas chuvas são concentradas no verão. Vocês podem ver isso no climograma, né? No climograma aqui, que vocês estão visualizando no vídeo, nós temos o quê? Chuvas concentradas no início e no final do ano. Janeiro, fevereiro e março, com muitas chuvas, representando aí nessas barras azuis. E outubro, novembro e dezembro. Então, 6 meses com chuva, sempre no início e no final do ano. E no meio do ano, a partir, né, de maio, nós temos, de abril até setembro, a gente tem um declínio na ocorrência dessas chuvas, caracterizando o inverno. Inverno seco nessa área e verão chuvoso. Veja que já há uma pequena curva de temperatura, tímida, mas há. Então já há uma considerável amplitude térmica, mas além dessas temperaturas nessa região ainda estão na casa dos 25 graus, varia entre 20 e 25 graus. Então nós dizemos que há uma baixa amplitude térmica com essa diferença apenas de 5 graus no ano. Isso ocorre porque essa região está situada próximo da linha do Equador. E próximo do Equador nós temos sol o ano inteiro, não há grande variação de temperatura. Então, o clima tropical apresenta como características altas temperaturas, ocorrência de duas estações, uma chuvosa e outra seca. As chuvas são concentradas no verão e no inverno nós temos a ausência de chuvas. Baixa amplitude térmica. No mapa que dá para perceber qual é a área de clima tropical. Essa área é de cor amarelo mais claro, né? Situada aí no mapa de amarelo mais claro, pegando alguns estados do Nordeste, os estados do Sudeste, alguns da região Centro-Oeste e região Norte, ok? Então, apresenta duas estações bem definidas, chuvas concentradas no verão e uma baixa amplitude térmica. Nós temos também um clima semiárido. Semi quer dizer quase, árido, desértico. É um clima que é quase desértico no Brasil. Quando a gente fala em clima quase desértico no Brasil, nós vamos lembrar do sertão nordestino, que é uma região que apresenta uma paisagem extremamente seca, com poucas chuvas, né? Apresentando ali uma ideia de que aquela região não tem uma grande diversidade, né? Uma falsa ideia, porque a gente vai ver depois que a vegetação que predomina na região do semiárido é extremamente rica, heterogênea. Mas as chuvas aí nessa região, em comparação aos outros lugares, como vocês podem visualizar no climograma aí, elas são muito poucas, né? É uma das características desse clima semiárido, é que apresenta uma irregularidade de chuvas.
chove 3 meses no ano e os outros períodos nós temos uma ausência de chuva. Então, a média de chuvas concentradas durante 3 meses do ano. E aí a gente pode notar que já há uma curvatura, né, significativa da temperatura, né? Aqui nós temos uma variação de 30 para 25. Isso ocorre na região semiárida porque ela não tem grandes corpos d'água e nem tem uma vegetação frondosa abundante. Então, durante o dia, né, em alguns meses é muito quente e à noite, né, as temperaturas podem cair significativamente, principalmente no período do inverno. Então, isso já vai apresentar uma maior amplitude térmica. Como a região é quase um deserto, isso é muito comum nessas áreas, né? Mas como a localização da região semiárida está muito próximo da linha do Equador e a diferença está dando de 5 graus, a gente diz que a amplitude térmica ainda é baixa. Uma amplitude térmica, para ser considerável, ela tem que ter uma diferença de pelo menos 10 graus, ok? Então, apresenta altas temperaturas, região extremamente quente e é marcado pela irregularidade de chuvas, com a presença de uma estação seca, que é prolongada ao longo do ano. Então, seriam em 9 meses com chuva e 3 meses sem chuva e 3 meses com chuva. Apresenta uma considerável amplitude térmica em face da ausência de grandes corpos d'água e da vegetação. Então, é uma tímida, colocando melhor aí, uma ainda baixa amplitude térmica, né? Visto que a gente tem uma diferença de 5 graus de amplitude, né? E essa vegetação de pequeno porte e ausência de corpos d'água vão refletir essas características do clima. Se a região chove pouco, chove concentrado, isso vai se refletir diretamente na paisagem. Então, o clima semiárido ele apresenta uma irregularidade de chuvas, altas temperaturas, né, e uma considerável amplitude térmica, por exemplo, entre o dia e a noite. Mas nas médias do ano, né, nós vamos ter uma amplitude térmica ainda do ponto de vista climático considerada tímida, baixa, né? Mas entre o dia e a noite há uma diferença significativa, porque à noite a ausência de vegetação e de corpos d'água, ou a vegetação muito rala e grandes corpos d'água vão provocar, né, uma queda maior de temperatura. Tropical de altitude. Nós vimos agora as características do clima tropical. O clima tropical de altitude é um clima que está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, no Brasil. Ele ocorre em regiões como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? E a diferença do clima tropical é que a altitude, né, vai contribuir com a ocorrência maior de chuvas, bem como uma variação um pouco maior da temperatura. Então, as características desse clima é que ele apresenta uma regularidade de chuvas ao longo do ano. Vejam aqui no climograma, situado do lado direito, que é o climograma de São Paulo, que nós colocamos. Temos chuvas o ano inteiro, não há ausência de chuvas nessa região. Isso deve, né, a vários fatores, como a atuação de massas de ar polar aí nessa região, a massa de ar tropical atlântica, que vem do litoral, influencia diretamente na ocorrência de chuvas mais abundantes, e do elemento altitude, né? São Paulo é conhecido como, por exemplo, a terra da garoa, porque como há a existência de um conjunto de serras, a Serra do Mar, as massas de ar que se deslocam do litoral, elas acabam encontrando essa barreira. Quando essas nuvens se elevam na Serra do Mar, há chuvas constantes nessa região. Então, o clima tropical de altitude é um clima quente, né, porém com muitas chuvas e uma maior amplitude térmica, porque quanto mais alto é um lugar, uma região, maior é a variação de temperatura entre o dia e a noite. A gente lembra que em São Paulo é muito comum passar nas reportagens em regiões serranas de São Paulo, do Rio ou de Minas, as pessoas saem cedo de casa com um casaco, meio-dia elas já têm que tirar porque as temperaturas que eram outrora muito frias podem se elevar de forma muito rápida ao longo do dia, né? Então isso a gente chama de amplitude térmica, de grande variação da temperatura. E aí a curva de temperatura aqui já vai mostrar uma considerável amplitude térmica na região do clima tropical de altitude, na região de São Paulo, né, por conta dessa influência, da influência da altitude. A latitude aí já é próxima de uma latitude média, que é caracterizada pela passagem do Trópico de Capricórnio a uma latitude de 22 graus. Então, isso já vai provocar uma diferenciação maior de temperatura entre o dia e a noite.
Então, apresenta considerável amplitude térmica, a variação de temperatura maior, quanto maior a curva de temperatura, maior é a amplitude térmica, em face da presença de serras, né, da chamada altitude. Tá? Então, o clima tropical de altitude ele é quente, úmido, apresenta chuvas com a maior regularidade ao longo do ano e uma considerável amplitude térmica. E aí nós temos, para finalizar, o clima subtropical. Sub quer dizer quase, quase tropical. Então, são climas que ocorrem em regiões do mundo conhecidas como temperadas. Aí no mapa eu coloquei uma localização das áreas desses climas subtropicais. Aqui no Brasil, ele ocorre no sul do país, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocorre ele também no Uruguai e na região da Argentina, próximo ali de nós, que são caracterizados como países de clima aí, com características temperadas. Nem são tão quentes, mas também não são tão gelados como ocorre na região da Antártida. Tá? Então, o clima subtropical ele ocorre abaixo, né, aqui do Brasil, ao sul do Trópico de Capricórnio. Ao sul do Trópico de Capricórnio, a gente já tem menos luminosidade. Quanto menor a luminosidade, aí cai os índices de evaporação, consequentemente, as chuvas diminuem. Né? Ao mesmo tempo, vai aumentar o que? A amplitude térmica. Se a gente tem variação de temperatura ao longo do ano pela posição espacial da região, nós vamos ter uma amplitude térmica maior, que pode ser visualizado aqui no climograma. Né? A curva de temperatura aqui é bem mais acentuada, entre o início do ano, o meio e o final do ano. Há uma queda brusca de temperatura no mês de julho. Né? A temperatura está variando de 22 para 12 graus, então uma diferença de 10 graus. Há uma amplitude térmica maior porque a região já se localiza em áreas de médias latitudes. Em médias latitudes, a insolação ela já diminui em relação a áreas próximas da linha do Equador. Então, o que caracteriza o clima subtropical? É um clima que apresenta 4 estações bem definidas. Verão chuvoso, o inverno é frio e seco, primavera é caracterizada pelo nascimento das flores e o outono pela queda das folhas. Já há uma variação das estações porque essa região vai apresentar, né, essas estações bem definidas. Né? O inverno vai ser caracterizado pela ausência maior do sol. Aqui na nossa região a gente não tem essa característica. O sol está aqui presente o ano inteiro. O que vai provocar uma queda da nossa temperatura é a presença de nuvens e a ocorrência de chuvas. Né? Mas nessa região aí, como tem a inclinação também do eixo terrestre, ela vai ter períodos do ano em que o sol vai incidir muito pouco, que a noite vai ser longa e o dia vai ser curto. Nesse período as temperaturas caem bruscamente. Já no verão há uma elevação da temperatura, porque nós vamos ter um dia longo e uma noite mais curta. Então, essas diferenças por conta da latitude vão influenciar diretamente nas estações. Então, a região vai apresentar 4 estações bem definidas, isso vai fazer com que o inverno dele seja mais frio que o nosso, e o verão tenha uma subida de temperatura considerável em relação aos outros períodos do ano. Tem temperaturas médias, né? A temperatura da região é na casa dos 18 graus Celsius, fazendo a diferença entre a máxima e a mínima, e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Vejam aqui, né, que as barras de precipitação elas não são tão grandes como nos outros climogramas. A média de chuva por mês é de 100 milímetros, mas chove o ano inteiro. Essa regularidade de chuvas o ano inteiro ela é muito boa para a região em termos de agricultura, né? E ela vai manter a paisagem sempre verde nessas áreas, vai manter a paisagem com a mesma característica. Então, não chove muito como na Amazônia, não chove muito como no clima tropical. Né? Muita gente associa aí o frio a muita chuva. Não, pelo contrário. Quando nós temos muito frio, nós temos poucas chuvas. Né? Então, o período do frio nessa região é o mês de julho. Veja que a temperatura cai consideravelmente. Mas não há uma alteração do quadro de chuvas, porque nessa região as chuvas elas ocorrem ao longo do ano e são bem distribuídas pela atuação dos outros fatores. Massas de ar que vêm da região polar, massas de ar atlântica ali que tem próxima do oceano, contribuem e colaboram para que chova regularmente ao longo do ano. Né? Então, as temperaturas médias são na casa dos 18 graus e as chuvas são bem distribuídas. Apresentam considerável amplitude térmica. Essa é uma das principais características desse clima.
é que há uma variação significativa na curva de temperatura aí entre o mês mais quente e os meses mais frios. São 10 graus de variação. Isso ocorre devido à latitude, tá? Como essa região já está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, a incidência de luminosidade vai ser diferenciada, isso vai contribuir diretamente para a ocorrência dessa variação de amplitude térmica. Nós podemos dizer que esse é o clima mais frio do Brasil. Esse é o clima onde podemos ter a ocorrência, por exemplo, de neve, né, de gelo em algum momento, ok? Próxima aula nós vamos falar sobre vegetação brasileira.